Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu contador online e hoje nós vamos falar sobre o IRPF 2022. Então, quais são os documentos necessários para entrega da declaração de imposto de renda? É isso, vamos lá? Bom, o primeiro questionamento que surge é o que é DIRPF ou o que é IRPF, né? Bom, eu expliquei isso de forma detalhada no vídeo IRPF 2022, então o que é, quem tem obrigatoriedade de entrega, vou pedir para o pessoal deixar aqui nos cards para vocês visualizarem, mas basicamente DIRPF significa Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e vem com a finalidade de identificar se os contribuintes efetivamente realizaram o pagamento de imposto de renda de acordo com os rendimentos que são apresentados ou lançados no validador. Isso é uma forma muito básica de definir, nós temos mais algumas definições no vídeo citado anteriormente, então se você tem mais dúvidas, acessa que está super legal. Bom, vamos ao tema desse vídeo. Então, quais são os documentos necessários para entrega? Bom, a declaração ela tem uma série de detalhes, então existem uma série de documentos a serem entregues. Sendo assim, nós vamos detalhar por tópicos. Bom, vamos começar com os dados iniciais. Então, se você nunca fez a entrega da declaração de imposto de renda, você vai precisar do RG, do CPF, do comprovante de endereço, título eleitoral. Se você tem um companheiro, vai precisar, companheiro, cônjuge, companheira, enfim, vai precisar do CPF do seu cônjuge. Se você já realizou a entrega da declaração de imposto de renda em anos anteriores, é válido ter uma cópia do ano anterior. Assim, é possível buscar os seus dados iniciais e continuar os lançamentos em relação à declaração do ano atual. Afinal, a declaração de imposto de renda segue uma continuidade. Então, tenho bens e direitos em 2020, quais foram as alterações em 2021, enfim, é necessário ter essa continuidade em relação ao que será declarado. Então, se você já declarou em anos anteriores, é importante enviar ao seu contador uma cópia da declaração entregue no ano anterior. Bom, em relação aos dependentes, é necessário enviar o RG e o CPF e o comprovante do vínculo que você tem com este dependente. Bom, no caso de filhos, você pode enviar a certidão de nascimento, por exemplo. É necessário verificar qual dependente e, com base neste dependente, você pode verificar com o seu contador quais são as informações necessárias para entrega e informá-lo como dependente. É importante destacar que, se o dependente tiver rendimentos, estes rendimentos serão somados à sua declaração de imposto de renda. Então, você, enquanto titular, pode pensar em incluir uma pessoa como dependente na tentativa de reduzir a base de cálculo do imposto de renda, mas se esse dependente tiver rendimentos tributáveis, talvez não seja a melhor opção. É válido consultar o seu contador. Bom, em relação aos rendimentos, é necessário buscar os informes de rendimento. Em relação aos informes de rendimento, é necessário solicitar ao seu banco, então o banco nos quais você tem contas bancárias ou nos quais você tem aplicações financeiras, enfim, bancos nos quais você tenha conta ou seja titular. Assim, com os informes, nós podemos declarar a sua situação bancária em 31/12 de 2021, especificamente para o exercício agora de 2022, e em 31/12 de 2020, porque é necessário informar esses dois valores em bens e direitos. É necessário também informar os rendimentos, então se houveram rendimentos em aplicações financeiras ou até na própria poupança mesmo, é preciso fazer essa inclusão no campo específico. Então, é preciso que você faça a solicitação dos informes ao seu banco. É necessário solicitar os informes para as empresas. Então, por exemplo, se você, enquanto pessoa física, é seletista, trabalha para uma empresa, e nessa empresa você recebe o seu salário mensalmente. O salário é considerado um rendimento tributável. Em decorrência disso, ele deve ser lançado na declaração de imposto de renda. Isso também se aplica a Prolabore, por exemplo. Então, é necessário que você tenha um informe de rendimento, solicite esse informe para a empresa que faz os pagamentos de rendimentos tributáveis, como Prolabore, salários e afins. Para aqueles que receberam aluguel ao longo do ano, então aluguel de pessoa física, o ideal é que vocês realizem os lançamentos no Carnê-Leão posterior a isso. Então, no ano subsequente, você faz o lançamento mensalmente no Carnê-Leão, no ano subsequente, exporta
para a declaração de imposto de renda e lá você tem todo o detalhamento em relação aos valores que foram recebidos em decorrência do aluguel, porque realmente receber valores relacionados a aluguéis também são considerados como rendimentos tributáveis. Em relação aos pagamentos efetuados, é necessário que você tenha os comprovantes comprobatórios de despesas médicas. Então você pode solicitar um informe de pagamentos para as instituições, na verdade para o seu plano de saúde. Então com esses valores você consegue realizar os lançamentos e a partir desse lançamento consegue fazer as deduções em relação ao valor de imposto de renda a recolher. Isso se aplica também a despesas com dentistas, psicólogos e afins. É necessário verificar com o seu contador quais são as despesas médicas que são dedutíveis. Em relação às despesas com educação, também são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda ou do imposto de renda a recolher. Você deve solicitar às instituições educacionais nas quais você ou o seu dependente estudou e, com isso, realizar os lançamentos em pagamentos efetuados. É importante destacar que só serão considerados para fins de dedução despesas com ensino médio, ensino superior, pós-graduação, ensino fundamental, ensino básico. Cursos de idiomas não podem ser considerados para fins de dedução. Bens e direitos. Será necessário comprovar a aquisição e venda de bens e direitos. Então, se você adquiriu algum bem como automóveis, imóveis e afins, é necessário enviar os comprobatórios ao seu contador. Dívidas adquiridas em 2021, cujo valor seja superior a R$5.000, devem ser informadas na declaração de imposto de renda. Então é necessário que você, enquanto pessoa física, verifique com as instituições bancárias os valores que foram emprestados, enfim, os valores que foram pagos ao longo do ano em relação a estes empréstimos. Existem outras formas de empréstimo, então empréstimos com pessoas físicas, é necessário verificar o valor do empréstimo e os valores que foram pagos ao longo do ano. Assim, é possível preencher o campo dívidas e ônus. Bom, é isso. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixa o like, comenta aqui embaixo se você já sabia quais eram os documentos necessários, se não sabia, enfim, vocês sabem que eu sempre leio e respondo. Muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau!